Muito boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, a entrevista das 14 horas, hoje é com o desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Aqui Patrick. participando também da entrevista conosco, o jornalista Patrick Mota. Nós começamos essa entrevista falando sobre um assunto que é de interesse geral, né? Porque tem muita gente aí tentando um emprego e a gente vai falar sobre concurso público no Tribunal de Justiça. Foi um anúncio que o desembargador fez no dia da posse, né, desembargador? Exatamente. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que vai ser esse concurso e se já tem uma previsão de data para ele acontecer. No primeiro dia que eu assumi esse compromisso firmado, né, inclusive no discurso de posse, eu nomeei a comissão que está estudando para levantar o número de vagas dos cargos que nós devemos fazer o concurso e também o custo disso. Isso aí tem um custo para o Tribunal de Justiça. Então, essa primeira fase já foi startada, né? Agora nós estamos no trabalho de levantamento desses dados para que a gente inicie a licitação para contratar uma empresa que irá fazer o concurso público. O concurso vai ser para servidores no primeiro Para momento. servidores. É um compromisso meu, eu acho que as nossas instituições hoje têm que caminhar de acordo com o que é politicamente correto. É que as instituições têm que ser ocupadas por servidores concursados, né? Até porque o servidor público tem a sua responsabilidade. Eu acho que a gente tem que tratar essa coisa com muita seriedade. Recentemente a gente viu no concurso da SEDUC uma confusão e candidatos até alguns pedindo um novo concurso, e o senhor anunciou esse concurso novo no caso do TJ. O que fazer para evitar que o caso SEDUC acabe acontecendo no caso CJ? Acho que o primeiro é você contratar uma instituição séria, né, e ser rigoroso na avaliação dos requisitos para que essa instituição possa fazer um concurso realmente que obedeça a todas as normas legais. Desembargador, tem no interior do estado, tem casos em que as próprias prefeituras fornecem os servidores para o Tribunal de Justiça, né? É isso que vocês querem mudar, que o servidor seja do próprio tribunal? Na verdade, isso vem mudando, né? É que a concepção de gestão da justiça ainda era do tempo colonial. Então, no interior do estado era só o juiz e o escrivão. O resto era cedido pelas prefeituras para poder funcionar, até porque o Tribunal de Justiça do Amazonas, historicamente, ele não tinha autonomia financeira. Isso veio acontecer com a Constituição de 88, que mudou o padrão de gestão dos tribunais, né? Então, hoje ainda acontece de disposição de servidores, não só da prefeitura, mas também do estado para auxiliar, somente nos municípios do interior. Por quê? A justiça no interior do estado, ela é municipalizada, ela é mais municipal do que estadual, porque ela atende não só o segmento da justiça, mas também da população, ela presta um serviço social no interior. Então, acaba que o judiciário se envolve nas questões sociais da sociedade, do povo daquele lugar. Muitas vezes até a casa, não é? Que o juiz está, ela é cedida pelo prefeito, pelo município. Nós hoje já não temos muito problema não temos mais problema dessa natureza. Na gestão da desembargadora Marinilde, ela construiu casas no interior do estado, né? Só que quando veio o auxílio moradia, essas casas foram abandonadas e hoje essas casas estão praticamente desativadas. Algumas transformadas em fórum, em alguns lugares, né? E eu tenho um projeto também para isso, justamente para que a gente utilize esse nosso patrimônio em benefício também do Poder Judiciário. O senhor citou o auxílio moradia. Eu queria saber a sua opinião sobre o auxílio moradia, porque a gente tem notado que a sociedade, geralmente ela é contrária, é crítica. É crítica, é verdade. O auxílio moradia nasceu da Loman, né? Que ainda há 27 anos atrás, 27 anos, há mais de 27 anos, foi na época da Revolução, né, a Lei Complementar 35, em que ela criou o auxílio moradia. Só que desse tempo para cá, ninguém recebia auxílio moradia. Ele era destinado a alguns casos, onde não tinha casa no interior, mas aí houve a contestação, na época em que há 27 anos nós tentamos aprovar junto ao Congresso Nacional a nossa Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Infelizmente, ela vem sendo criado o OPS,
no legislativo, para que isso tenha segmento, tenha aprovação, para que sejam definidos os direitos da magistratura. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 6 anos sem reajuste, enquanto nos tribunais, os servidores do judiciário, eles têm database para o aumento todo ano, enquanto a magistratura não tem aumento. O que vai acontecer? E daqui a alguns anos, com o aumento da database dos servidores, eles vão acabar encostando com o mesmo salário do juiz, né? Então isso é um desacerto, é um tratamento diferenciado que dá a magistratura, quando se sabe que o juiz, ele é juiz 24 horas, ele não é juiz só naqueles 8 horas de trabalho, 6 horas, aliás, hoje são 6 horas que o servidor dá. O juiz não, o juiz é juiz 24 horas. Ele não pode exercer qualquer outra atividade senão de magistério. Então ele trabalha 24 horas, ele leva trabalho para casa. Nós temos um sistema virtual que você acessa. Eu, pelo menos, trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, quando viajo, eu estou em hotel, continuo acessando o sistema. Então a opinião do senhor é favorável? Não, veja bem, isso é uma determinação da lei. Eu não posso discutir se ele é correto ou não, até porque o Supremo não julgou. Na verdade, nós estamos vivendo em cima de uma liminar concedida pelo ministro que concedeu essa liminar e até agora não julgou o mérito. Há uma reivindicação, e eu seria hipócrita de dizer que sou contra, até porque eu também recebo o auxílio moradia em função disso, e eu acho que quem é contra deveria devolver. O auxílio moradia, se achar que é moralmente atingir, ele deveria devolver. Mas, veja bem, essa questão, se for decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos abertos para que arranje uma outra situação até para recompor o salário dos magistrados. Eu não sou ferrenho defensor do auxílio moradia, eu sou defensor de que a gente tenha um salário condigno que suporte essa disposição em tempo integral para a justiça. Desembargador, o senhor considera que os magistrados ganham pouco? Qual é o salário hoje de um juiz e de um desembargador? Olha, nós ganhamos, o nosso salário é 10% menos do que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E às vezes esse salário o salário só de pode... ministro é 33.700. Eu não sei bem, mas você só pode receber até o limite do vencimento do Supremo Tribunal Federal. Não é que o nosso salário já chegar a comparar com o cortador de cana, quer dizer, não tem comparação. Claro. Né? Eu acho que o cortador de cana é que deveria ganhar mais, não que nós devamos receber igual que ganha o cortador de cana. Eu acho que é um cargo de alta responsabilidade e que a gente lida com os problemas da sociedade que desagam todo no Poder Judiciário. As demandas se multiplicam, hoje nós temos um volume muito grande de demandas em função de vários direitos que foram consagrados na Constituição de 88. Nós somos um país democrático, inserimos isso, hoje nós temos direito do consumidor, temos várias questões que hoje desagam na justiça e obrigam que o Poder Judiciário cada vez se reinvente mais. Ele tem assim um trabalho de engenharia para poder enfrentar todas essas Aqui demandas. no Amazonas, o Poder Judiciário tem conseguido se reinventar? Eu penso que sim. Eu tenho orgulho de dizer que eu participei disso. Eu fui corregedor e na época, na minha gestão, implantei o sistema virtual em todo o interior do estado, que até hoje está aí, né, servindo, apesar de que o nosso Amazonas nós não possuímos internet de baixa latência que pudesse nos dar um melhor desempenho, mas mesmo assim, nós somos o primeiro estado da federação a digitalizar todo o seu acervo físico. Hoje todo o nosso acervo é virtual, né? Então é um projeto que é ecológico até, porque nós abolimos o papel na justiça em termos de processo. É lógico que nós precisamos avançar. É que eu digo, às vezes o bom não é... Eu tenho essa ideia que o bom não é sempre suficiente. Sempre nós temos o que conquistar. E eu lido sempre com essa ideia de que a gente tem que sempre procurar o novo, né? Aquilo que pode agregar mais ao nosso trabalho da justiça. A justiça hoje só não tem um papel de judiciário, de julgar as demandas, mas ela também se insere dentro do projeto global do governo de conter, de dar suporte à paz social, né? Projetos sociais que têm que ser implementados pelo governo, o judiciário está junto dessa participação. E às vezes as pessoas cobram muito da justiça, mas eu acho que esse papel não pertence só ao judiciário, pertence ao governo executivo, legislativo, pertence às grandes empresas
instaladas, que elas têm que ter um olhar para essa parte da sociedade que é discriminada, que é relegada, que está aí na marginalidade. Também as associações, os clubes, ninguém lida com isso. Todo mundo quer jogar isso por conta que é o poder público. Mas não é só o poder público. Todos nós devemos nos inserir nessa ação de resgatar a nossa gente. Desembargador, em 2010 o presidente do Tribunal de Justiça era João Simões e propôs o fechamento de comarcas no interior do estado. Esse projeto foi depois, essa ideia foi abortada, né? Naquele período o desembargador alegava que faltava recurso para manter essas comarcas funcionando. Na gestão agora do desembargador Pascarelli, deixou o tribunal recentemente para o senhor assumir o cargo, ele propôs o reordenamento de comarcas, que significava na prática tirar o juiz de determinados municípios e formar um bloco ali para julgar processos. Polos para julgamento. Polos de julgamentos, e o juiz iria visitar o município quando tivesse os processos para serem julgados. Esse projeto vai ter seguimento na sua gestão ou não? Olha, isso é uma ideia de criar polos dentro do Amazonas, porque sabe, o Amazonas é um continente, nós temos dificuldade de logística de alcançar nossos municípios, mas isso distancia a justiça do povo daquela comunidade, de comarcas fincadas no interior da floresta. Então eu penso que a justiça tem que alcançar todos e não relegar. Seria uma ideia para a gente diminuir custos, mas eu acho que a justiça tem que avançar. Eu acho que avançar mais, a presença do juiz na comarca, seja a presença física, a presença virtual, ela é muito importante. Eu acho que ela contém a violência dentro do município, ela dá segurança para o povo de que ali alguém está agindo a seu favor. Então eu sou da ideia de que nós devemos ocupar nosso espaço em todos os municípios da Amazônia. É certo, isso aí é uma ideia que a gente tem que estudar para ver se ela realmente dará bons resultados. Mas entre fechar comarcas ou reordenar, o senhor fica com... Eu fico com reordenar, com certeza. Eu acho que a presença do juiz, o trabalho do juiz, se ele se volta para o atendimento à população, é muito importante. Eu lembro até disso hoje numa entrevista, quando eu assumi como juiz, eu tinha 27 anos. E tinha 3 filhos, era casado, casei aos 20, e eu achava estranho aquilo quando chegava na porta da minha casa, em Barcelos, a garotada que passava por lá parava e pedia benção, doutor juiz. Então, você vê como mudou, né? Hoje, ninguém nem te cumprimenta, não dá bom dia. Mas naquela época as crianças agiam dessa forma, né? Nós somos de uma geração, eu pelo menos sou de uma geração que viveu uma coisa totalmente diferente. Eu vi o pessoal tomando benção, foi ontem no TRE, quando da assinatura do termo de compromisso por conta do combate a fake news. E antes de assinarem, as pessoas iam lá nos desembargadores do TR e praticamente pediam a benção. Eu ainda vivo, eu não sou sonhador, mas eu vivo, como eu digo, eu estou vivendo ainda a juventude da alma. Apesar da minha idade eu vivo ainda a juventude da alma. Porque eu gosto do novo, eu gosto do futuro, né? E o meu foco é inovar, é trazer coisas positivas para a sociedade. Penso que eu, como presidente do Tribunal de Justiça, eu posso agregar muito com ideias, com coisas que possam melhorar. Eu acho que esse convívio com os outros segmentos da sociedade, a gente pode realizar muita coisa. Não é só você ter recursos, é você ter ideias, né? Incentivar que as outras pessoas agreguem a isso também, né? E nós estamos muito precisando desse nosso país. O Patrick tocou nessa história da fake news, acho que foi um projeto começado na sua gestão ainda do combate ao fake news nas eleições. Eu tenho uma crítica em relação a isso, desembargador, porque eu acho que quem tem que combater as fake news são os candidatos, e não o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral. O tribunal deve julgar os casos que chegaram a ele. É verdade, mas nós atuamos nisso exatamente quando provocados. Foi o caso, por exemplo, de algumas notícias falsas que ingressaram com provocações ao Tribunal Eleitoral e a gente tentava citar o Facebook, mas só que ele não tem sede em Manaus, sede no Rio de Janeiro. Eles não davam o endereço correto, voltava a notificação
E com isso ia terminar o período da propaganda eleitoral e aquela notícia falsa estava afetando o candidato. Até que nós fomos muito duros com eles e eles acabaram se alinhando a nós já na eleição suplementar, aliás, no segundo turno. Chegamos a um acordo em que eles ofereceram um link em que ele recebeu as notificações por esse link. Então, em questão de 24 horas estava resolvido. Você entrava, eles se ajustaram ao Tribunal Eleitoral. Essa foi a primeira experiência. O Facebook, o senhor está falando? Facebook, mas depois não só o Facebook, como os outros também que são... Porque a gente está entrando aqui na questão eleitoral só porque o senhor acabou de deixar também o Tribunal Eleitoral, né? Mas essa coisa da legislação eleitoral, ela tem travado muito as disputas, né? E judicializado muito a disputa eleitoral. Por exemplo, eu vi na eleição para prefeito de Manaus, em 2016, mesmo aquelas informações que o candidato adversário levava, mesmo que fossem verdadeiras, elas eram barradas pela Justiça Eleitoral. Não podia dizer que o fulano de tal fez um contrato X e gastou Y de recurso público em determinado... porque, pelo simples fato, parece falar mal do outro candidato, de fazer uma propaganda negativa para o candidato. Isso tem um limite na liberdade de expressão, né? Eu acho que ela deve valer a liberdade de expressão. Agora, quando ela atinge o direito do outro, né, ela tem que ser contida realmente, porque se essa liberdade for total e você possa ferir e aquilo se manter numa notícia, vamos supor um jornal, ele publica um jornal escrito, publica uma matéria, ou mesmo uma matéria, e publica uma matéria que é uma matéria... Bom, estamos retornando aqui a nossa transmissão, desembargador. Estávamos fora do ar por um problema da internet, né? Nossa internet saiu de cena e a gente também. Nós estamos de volta. Eu queria retomar essa conversa falando sobre os desafios do Tribunal de Justiça para esses 2 anos da sua gestão. A gente viu que neste ano, no orçamento geral do Estado, o Tribunal de Justiça já ganhou ali um pouquinho mais de recurso, né? É verdade. Isso foi uma reivindicação de vocês para... Isso foi uma reivindicação minha quando assumi, me deparei no 3º dia com a votação na Assembleia e reivindiquei, ainda bem que os deputados, o governador, né, se sensibilizou com a situação, com os projetos que nós temos em mente para realizar e nós conseguimos um pequeno aumento no nosso duodécimo. Isso vai facilitar o nosso trabalho, com certeza, em 2019. Né? Esse aumento significa o quê? Quanto? Eu ainda não levantei em termos de aumento, porque para 2019 nós temos essa previsão orçamentária que ainda vai ser aprovada, eu não sei em que valores foram aprovados. Foi 0,5% ali, né? Não, deu 0,4%. 0,26%. 0,25,1, 26, não, 26%. 0,26%. Isso vai dar quase 20 milhões aí. Eu não fiz esse cálculo. Eu estou falando isso porque a Defensoria Pública perdeu 20 milhões, perdendo 0,3%. Não perdeu. Ela tinha 1,3, passou para 1,4, acho que foi isso, né? Não, mas ela teve um aporte maior do que o nosso. 1,7, né? Não sei. Na lei... No projeto? No projeto era 1,7, depois foi reduzido para 1,4. Mas teve um aumento, né? Eu acho que é até maior do que o nosso, em termos de... Isso. Desembargador, eu falo sempre desse assunto porque foi um assunto que o Amazonas Atual trouxe à tona em 2013, né? Quando foi a primeira matéria que o Amazonas Atual publicou aqui, ainda com o desembargador Ari Moutinho. 2013 era Ari Moutinho. 2013 era o desembargador Ari Moutinho. Era o corregedor na época. Em 2010, o Tribunal de Justiça começou a pagar a PAE, a Parcela Autônoma de Equivalência. Aliás, ele é um dos poucos tribunais do país que ainda não pagou. Pois ainda não pagou todo. Os tribunais superiores, os tribunais de justiça de quase todo o país, os tribunais
do trabalho, todos já pagaram o seu juízo. O Amazonas continua devendo. Exatamente. A gente vai falar sobre o porquê disso, mas eu queria dar um dado que é o seguinte. Em 2013, o desembargador Ari disse que já tinham sido pagos 75,2 milhões, né? E ainda faltava 276 milhões a pagar. E que ele dizia naquela época que a dívida seria impagável. No ano passado, eu voltei a conversar com o tribunal e os dados que me foram informados é de que já tinham sido pagos 200 milhões, 199,6 milhões, quase 200 milhões ali de PAI, e que os valores ainda precisavam ser recalculados, segundo o presidente Pascarelli. O senhor já tomou pé disso? Já sabe quanto é que ainda resta dessa dívida? Ainda não deu tempo. Eu estou na segunda semana ainda de gestão do tribunal, ajeitando a casa, iniciando o trabalho que nós estamos desenvolvendo no interior do estado, porque nós trouxemos as inovações do Projúri para o interior, tem um foco no interior do estado, quero reestruturar as comarcas, quero levar uma melhoria no nosso link de transmissão, que já estão sendo instalados, que foi o tribunal adquiriu um link de 1 mega, e esses links já foram instalados nos municípios mais próximos. Presidente Figueiredo, eu acho que Altazes, Careiro da Várzea, e agora nós estamos expandindo para o resto do interior. E até novembro nós concluímos esse trabalho. E outras demandas que naturalmente surgem com o início de gestão, né? E então nós estamos tomando as providências. Nós esperamos que até o final do ano a gente já inicie, já estou iniciando já com algumas equipes do interior do estado, que estão levantando os custos para a gente poder melhorar o atendimento no interior. E eu ainda me centrei nesse aspecto da PAI, até porque no momento nós não temos condições de efetuar esse pagamento, né? Ele está sendo pago ainda 10 mil reais por mês? Ele está sendo pago, naturalmente, que não chega nem a ser os juros desse valor, né? Não chega nem a ser os juros desse valor. Teria que haver uma busca de recursos para a gente poder efetuar esse pagamento. Mas esse pagamento estaria nos desafios do Poder Judiciário na gestão do senhor? Com certeza. Eu acho que o Poder Judiciário não pode dever a seu servidor nem ao juiz. Ele tem que pagar, que é um poder que resgata a dívida das outras pessoas, é onde todo mundo vai à procura dos seus direitos. Eu acho que não é justo que o Poder Judiciário continue a dever. Eu acho que a gente tem que procurar um meio de sanar essa dívida, né? Para que o tribunal possa caminhar sem dívidas. Eu acho que não tem porquê você não cumpre nem os direitos dos seus, como é que você vai defender o direito dos outros, né? Então, eu acho que uma dívida tem que ser paga, né? Se você procurar saber, a maioria dos estados brasileiros já pagaram isso aí. Os tribunais superiores todos, indistintamente, tribunais do trabalho, todos eles já o tribunal aqui, o Tribunal de Contas pagou. O Ministério Público Estadual pagou, né? E eu acho que o Ministério Público não sei se vem pagou. Pagando a conta gotas. Não, o Ministério Público pagou, agora parte, tem resíduo, tem um resíduo que foi descoberto depois. Uma procuradora entrou com um recurso, disse que já foi decidido pelo Conselho Superior do Ministério Público que há essa dívida que ainda tem a ver com aquela URV, né? Com a URV. Então esse resíduo ainda não foi pago, mas já tem decisão para pagar. O tribunal tem dívida com os servidores da hora extra que eles trabalharam, que um tempo, acho que foi na gestão de um outro companheiro nosso, aumentou o período de trabalho, isso gerou depois o CNJ mandou ajustar o horário e esse horário ficou como uma hora extra e o tribunal teve que pagar. Então isso já tem uma conta alta. Na avaliação do senhor, qual é essa dívida? Exatamente isso. Por que chegou a esse montante? Por que chegou a esse montante aí? Esse acúmulo, essa dívida, 276 milhões? Porque realmente era um valor expressivo que nós deixamos de receber na época, né? E quando foi levantado isso com o tempo, né? Atualiza e tudo isso, chegou a esse montante. Por isso que eu acho que o desembargador Ari disse que isso aqui era uma dívida impagável. Mas ela foi paga, né? Vários tribunais do país já receberam. Em 2010, quando o desembargador João Simões anunciou que fecharia as comarcas se não tivesse recursos suficientes,
ele falava de uma dívida de mais de 200 milhões de reais. Nessa dívida estava incluída esse pagamento da PAI também, né? Eu não sei, hoje... eu não lembro dessa afirmativa dele, né? O que eu sei hoje é que o repasse que nós recebemos do governo, ele está batendo com a despesa do Poder Judiciário, né? Então, todo mês, a gente tem que fazer um esforço para poder, diminuindo o custo, para poder pagar a nossa folha. Porque o repasse do governo é específico para pagar a folha de pagamento. E às vezes ele não alcança, e nós temos que ir atrás de outro recurso nosso. Nós temos o fundo, às vezes o fundo consegue suprir. Quando não, o superávit do Estado consegue amenizar essa questão. Essa questão do duodécimo, o senhor tem informação de outros estados? Como é que é isso? Cada estado define cada estado define o percentual. Alguns estados, está expresso na lei que o Poder Judiciário encaminha a folha de pagamento e ele paga. Não tem um duodécimo fixo, né? Já o nosso tem fixo. Então, nós temos trabalhado dentro desse orçamento. Como é que, desculpe, desembargador, como é que o senhor assumiu agora recentemente a presidência do TJ? Pelo que eu entendi agora há pouco, o dinheiro que o Estado está repassando, constitucional, evidentemente, mal dá para pagar as contas e etc. Pelo que eu estou entendendo. É só para isso. Pois é, e como... O custeio, né? Exato, parte de custeio no geral mesmo. O custeio no geral, ele é bancado pelo fundo nosso, pelo Fundo de Reparamento do Poder Judiciário. Pois é, mas nem sempre vocês recorrem ao fundo, ou recorrem sempre ao fundo? Recorre sempre ao fundo, porque o repasse, ele às vezes não dá para pagar a folha. Então você é obrigado a recorrer ao fundo. Por exemplo, janeiro, eu não sei se é janeiro, fevereiro, tem a data base. Aí você tem que reajustar o salário do servidor. Seria um santo descobrindo outro? É verdade. Aí você tem que recorrer ao fundo. Então o fundo é para reparamento, mas ele também é autorizado. Aqui, no caso dessa dificuldade, nós recorremos ao fundo. Antigamente, a nossa lei orçamentária previa, se o repasse do Tribunal do Odécio não fosse suficiente para pagar a folha, o Estado tinha que suplementar, porque era dívida do Estado. Aí isso aí, na sequência, isso foi retirado, o governo foi retirado. Então, para você gerir o tribunal, você tem que ser um gestor atento, né, para não deixar ultrapassar esses custos, para você não ficar em dificuldade. O tribunal porque você não... Imagina se a gente for suspender pagamento de fornecedores, de uma série para poder movimentar o Poder Judiciário. Então, isso não pode ser feito. Então, tem que ter muito cuidado nessa avaliação dos projetos do Poder Judiciário, justamente para a gente manter o servidor em dias. Além dessa dívida da PAI e da hora extra que o senhor informou, o tribunal tem outras dívidas a pagar? Tem dívida de contratos, né? Que o tribunal tem que honrar nas datas corretas, contratos de fornecimento, de material, de insumos, de material de internet, segurança, né? Câmeras. Qual o montante disso aí? Tem uma ideia? Eu não tenho ideia ainda. Eu vi recentemente a sede do Tribunal de Justiça. Mas olha, eu inclusive, quando assumi agora, como eu fiz também no Tribunal Eleitoral, eu vou usar muito o portal da transparência. Então, esses números vão estar disponíveis para qualquer um no Tribunal de Justiça. Isso é um compromisso meu também, eu acho que é bom que a gente seja transparente. Se tiver algum problema que a gente possa corrigir, pelo menos alguém vai apontar, olha aquilo ali e alerta o gestor, né? Eu dizia ao senhor que eu vi no Tribunal de Justiça recentemente, até questionei a nossa equipe aqui, que o tribunal não é tão velho assim, essa sede nova. Eu já vi uma equipe de trabalhadores já reformando uma parte lateral esquerda, do teto até embaixo. Isso. Estava caindo ali esse cerâmica, né? Olha, isso foi um projeto da gestão passada, né, de restaurar isso, e eu já encontrei isso em andamento, né? Mas o tribunal vai pagar de novo ou está incluso no trabalho de quem construiu? Não, porque na verdade aquilo é um revestimento, né? Aquele revestimento que estava caindo, e quando ele cai, ele causa um dano, aquilo é pesado, né? E foi um projeto para fazer essa reforma. Fazer essa reforma, retirada daquilo e colocar outro.
Mas isso foi um projeto aprovado na gestão passada, uma licitação aprovada. E eu já encontrei essa situação. Desembargador, recentemente o desembargador Pascarelli, antes de sair, ele inaugurou o Fórum das Varas Cíveis, né, aqui ao lado. Já está funcionando? Já está equipado aquilo ali? Ou ainda... Não, está equipado, com equipamentos e tudo. O que está sendo feito os espaços que estão sendo remodelados para que as varas cíveis se transfiram para lá. Com isso, nós vamos esvaziar um pouco o Enoque Reis, que nós vamos trazer algumas unidades, como a Vara Maria da Penha, que é uma vara complicada, tem um volume muito grande de ações nessa vara, que nós vamos levar para o Fórum Enoque Reis. Nós temos a VEP, que é a Vara de Execuções Penais, que nós estamos redimensionando, temos inclusive um projeto que foi aprovado no tribunal, que está na Assembleia, que deve ser tratado isso agora no mês de agosto, né? Justamente para nos autorizar a modificar a estrutura da VEP, né? A VEP é uma vara que nós estamos dando toda a atenção, porque ela lida com o sistema penitenciário e são muitos presos, né? Nós temos um volume muito grande de presos e isso tem que ser tratado com muito cuidado, né? Para que não deixe ultrapassar aquele... Hoje tem apenas um juiz na VEP? Na verdade, nós tínhamos, na gestão do desembargador Pascarelli, ele colocou 6 juízes para reforçar uma ação de urgência, né? Para reforçar o atendimento na VEP. Pois é, mas até aquele problema que houve nos presídios... Mas como os juízes não davam, por exemplo, integralmente o trabalho dele naquela vara, que ele voltava para as comarcas, agora a pedido do coordenador, que é da VEP, que é o Dr. Rony Stone, nós estamos colocando 3 juízes fixos na VEP, que é para trabalhar diretamente e reforçando também com o número de servidores. Então, eu ouvindo o senhor sobre essa vara de execuções penais, eu lembrei que ontem iniciaria, no caso daquele massacre do início do ano, né, lá do Compagem, iniciariam as audiências, né? E elas foram adiadas. Foi adiado por um problema até técnico, porque ele não constatou-se na hora, inclusive provocado, eu acho que foi pela Defensoria Pública, que não, alguns são muitos, né, não tinham sido citados, né? Não tinha comprovação da citação. O que acontece? A vara do júri, onde está sendo tratado isso, emitiu isso pelo sistema, é o malote digital. Mas quando chega no presídio, é a obrigação lá do diretor do presídio fazer chegar até a pessoa que está cumprindo a pena. E esse retorno não houve do presídio. Então, o tribunal trabalhou para isso, mas lá no presídio não houve retorno. Tanto que eu estou fazendo uma reunião agora já com todos os diretores de presídio, com o sistema de segurança, para a gente tratar disso. E exigir que nós tínhamos marcado, acho, sexta-feira agora, né? Mas o comandante da Polícia Militar pediu um adiamento, porque ele tinha uma outra situação, mas é urgente fazer, mesmo que não haja o comparecimento de todos os órgãos de segurança, nós vamos ver o diretor do presídio. Todos os diretores de presídio vão participar dessa reunião? Vão participar, justamente para que eles, quando chegar essas notificações, eles levem até o preso. Pode ter acontecido de a pessoa ter sido citada, mas eles não deram a resposta de volta para a vara de execuções. Então, isso cria uma situação difícil. Você prossegue numa audiência dessa e lá na frente anula, volta tudo novamente. Então, é uma estrutura muito grande para você ouvir esses presos todos. Tem 200 e poucas testemunhas, né? Tanto que agora eu tratei hoje com os 2 juízes, a doutora Ana Paula e o doutor... esqueço o nome dele, tratamos sobre isso, inclusive estou dando apoio para que em setembro se realize, comece a realizar essas audiências, já contornando esses problemas que houveram nessa primeira. Só para a gente encerrar, a gente já está com o nosso tempo estourado um pouquinho, eu queria falar da celeridade da justiça, né? Houve aí um processo de aceleramento no julgamento de processo no Tribunal do Amazonas, mas a gente considera que ainda é muito lenta a justiça, né, desembargador? Olha, o que eu vejo, eu sempre digo, que daqui a 100 anos as pessoas vão pedir celeridade da justiça. Por mais que você avance, eu conquiste esse ano, que é meu objetivo, conquistar o selo ouro para o tribunal,
e com a implementação dessas medidas todas que nós estamos tomando, mas daqui a 100 anos você vai pedir celeridade. Se hoje um processo demora 2 anos, quando você diminuir para 1 ano, vão pedir celeridade. Quando diminuir para 6 meses, novamente vão pedir celeridade. Mas eu acho que essas conquistas, isso aí se conquista aos poucos, né? Você agregando mais produtividade, você otimizando o nosso trabalho, otimizando o trabalho do servidor, a informática, né? Os meios que hoje o modernismo oferece em termos de cibernética, né? Ok, eu agradeço então a presença do desembargador Iedo Simões. Eu queria só fazer um registro aqui, desembargador. Nós recebemos hoje uma carta do ex-presidente Pascarelli e um folder aqui mostrando as realizações, né, o cumprimento de metas da gestão dele. Eu achei interessante e queria registrar isso, porque geralmente os desembargadores, quando saem, preparam um livro grosso, em papel couché. Pesa bem uns 20 quilos, mais ou menos. E o desembargador Pascarelli fez, eu fui informado de que ele fez o livro, mas online. Está disponível no site do Tribunal de Justiça, e para conhecimento do grande público, ele encaminhou esse folder aqui, muito bem feito, com um resumo que certamente a maioria das pessoas vai ler, né? E eu parabenizo o Pascarelli, então, o desembargador Pascarelli, elogiável iniciativa de redução de custo, né? É verdade. Redução de custo. Eu acho que a gente trabalha com isso, tem que reduzir mesmo, reduzir para que a gente não falte, né? Exatamente. Muito obrigado, então. Muito obrigado também, Valmir, Patrick. É uma oportunidade a gente poder trazer. Eu sei que o tempo é curto, o espaço, mas eu agradeço essa oportunidade de vir aqui e estarei sempre à disposição de vocês quando for necessário esclarecer. Eu também agradeço primeiro de estar participando da minha entrevista, né? Minha primeira participação hoje, minha estreia, logo com o senhor, um desembargador de 66 anos de idade, que mora na mesma casa que nasceu, ali na área central, na Jonatas Pedrosa, e que nos dá também o prazer de estar aqui. Eu só tenho mais um questionamento, Valmir. Por que muitos policiais à disposição do Poder Judiciário? A população pede policiais nas ruas. Deixa eu lhe dizer. Isso tem um número de policiais à disposição. Quando? Esse número é em torno de 140 policiais. E nas várias unidades que nós possuímos. Só que desses 140, nós temos cerca de 50 policiais. Estão de férias, estão de licença, estão afastados de um curso. Então, na verdade, esse número reduz. Nós estamos hoje com dificuldade. Tanto que eu vou agora ao encontro de presidente de tribunais e também do conselho de tribunais, e eu estou levando o chefe militar lá do tribunal, e nós vamos trazer um modelo que já o desembargador Pascarelli até falou e tal, para a gente aproveitar o pessoal da reserva, porque muitos policiais desses, eles vão para a reserva ainda jovens, com uma força de trabalho, e aproveitar esse pessoal, porque hoje ninguém pode pedir aumento de policiais à polícia militar, porque ela não dispõe de efetivo suficiente. Então, esse número já não é suficiente para o Poder Judiciário. Imagina uma operação dessa que nós estamos lá para ouvir 200 e poucas pessoas como testemunha. Você não pode ter 3 ou 4 gatos pingados. Tem juízes que estão recebendo proteção policial por exigência, inclusive, do CNJ, que o CNJ que determinou, ameaçados, alguns que com dificuldade, inclusive, de viver até numa casa comum, porque hoje a violência é muito grande. Então, hoje nós temos um déficit muito grande de policiais. Você vê o tamanho do Poder Judiciário. E a população reclama, né, desembargador, mas se não for policiais militares, o tribunal vai ter que contratar segurança e vai dar na mesma. E perde muito da qualidade. Talvez o custo seja maior. O custo maior e perde a qualidade também, porque nós temos policiais militares, os que estão lá são pessoas dedicadas, sérias, pessoas que realmente prestam um relevante serviço ao Poder Judiciário. Ok, muito obrigado, desembargador. A gente encerra aqui a nossa audiência agradecendo a sua participação e a sua audiência também. Muito obrigado.